Vamos lá, pessoal, começar novamente a nossa live. Então, para quem não tinha entrado antes, eu vou apresentar novamente a nossa live de hoje. A nossa live de hoje vai falar sobre os desafios, vou até escrever aqui para ficar fixado, da defensora no júri. É isso mesmo. Como a gente sabe, o Tribunal do Júri, a área criminal como um todo, ela é uma área eminentemente masculina, então que nós já temos dificuldade de acesso. E o Tribunal do Júri, ele é, por si só, bastante desafiador, né? Então, se as pessoas já têm medo do júri normalmente, imagine só uma defensora mulher, né? Uma defesa mulher no Tribunal do Júri, um ambiente masculino e um ambiente extremamente desafiador. Então, eu vou chamar a Carla para entrar agora aqui, defensora pública de Sergipe. Ela é uma grande representante nossa na Defensoria Pública. Ela é um grande nome no movimento feminista e também no movimento negro, e é uma defensora muito aguerrida no Tribunal do Júri. Então, eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela já entrou agora, e ver se dá certo agora, né? A nossa live. Carla, manda um convite pra mim, Carla. Não estou conseguindo te convidar, não sei porquê, mas manda um convite pra mim, Carla, por favor. Manda um convite, Carla. Carlinha, meu bem, vou precisar que você mande de novo o convite pra mim, porque o Insta não está querendo permitir essas mulheres empoderadas de participar das lives. Carla. Vamos lá, Carlinha, cadê você? Carla, manda aí pra mim o convite, meu bem. Pronto, vamos ver se agora vai. Vai dar certo, Carla. Vai dar certo. Que a gente vai desafiar o patriarcado do Instagram. Vamos lá. Aceitei seu convite aqui. Eu tenho fé agora. Agora, Carla, Agora deu foi. certo. Olha que luta pra gente conseguir. Mas vai dar certo. Olá, todo mundo. Tudo O bom? áudio tá bom? Então, checa o Tá bom, áudio para então. mim, por favor, porque tá O bom. meu tá bom também? Tá Pronto, chegando bem boa pra noite, você? todo mundo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Carlinha. Tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir bem também? Tô ouvindo muito bem, sim. Ótimo, Carla. Carla, eu fiz uma breve introdução aqui, te apresentando para os nossos seguidores, para o pessoal que está acompanhando essa live. Mas eu queria que ninguém melhor do que você mesma para falar quem você é, qual sua história com a Defensoria Pública, como você foi parar no Tribunal do Júri, pelo amor de Deus, porque o pessoal sai correndo do Tribunal do Júri, que nem o diabo foge do júri, né? E aí, me conta pra gente então, um pouquinho da sua história. Pronto, quem tá me conhecendo hoje, meu nome é Carla Caroline. Eu sou defensora pública, né? Como a Mai já disse, do Defensora Pública de Sergipe. Não, minha vara criminal não é exclusiva do Tribunal do Júri, né? Eu trabalho na comarca de Nossa Senhora do Socorro, é uma comarca da região metropolitana de Aracaju, fica a 20 quilômetros da capital. E na minha comarca, existem 3 varas criminais comuns, né? E lá a divisão é basicamente a minha vara criminal, que trabalha com competência residual, ou seja, tudo mais Maria da Penha, né? Aí tem a segunda vara criminal, que é tudo e apenas ato infracional, e a terceira vara criminal, que recebe as cartas precatórias e também a competência comum. Então, a vara tribunal onde eu atuo é justamente a vara criminal que vai trabalhar com a defesa do homem agressor, né? No caso, eu trabalho com a defesa do homem agressor e com a defesa dos homicídios qualificados por feminicídio, né? Então, eu trabalho, e como eu fui para lá? Na verdade, eu cheguei nessa comarca recentemente, esse ano agora, de janeiro, né? É por conta de contingências administrativas mesmo, porque eu ainda estou no cargo de defensora substituta, então eu vou para onde sou designada. Para onde manda? Mas A gente estava vai. trabalhando. Para onde manda eu vou, então assim, eu não tenho opção não. Mas a minha paixão pelo Tribunal do Júri, ela não é recente, porque
Eu não tive o privilégio de ser uma concurseira de carteirinha, né? Eu não tive esse privilégio, mas ao mesmo tempo foi um privilégio, porque quando eu cheguei a ser empossada como defensora pública, eu já trouxe essa carga de experiência da advocacia, porque ao passo que eu estudava para o concurso público, eu também militava na advocacia, então eu já tinha contato com a atuação do Tribunal do Júri da advocacia, e militei na advocacia 5 anos antes de ser defensora, então já tinha. É engraçado porque a gente que é do direito e o pessoal que está se preparando para concurso e esteve na faculdade de direito, por óbvio, sempre tem aquela coisa de dizer assim: o direito penal é o primeiro amor, né? É verdade. E depois o direito penal, você entrar na faculdade, o direito penal é o seu primeiro amor. E eu, tipo, me abracei com o primeiro amor. Estou com o primeiro amor até hoje. Porque, assim, eu digo que o meu primeiro amor foi o direito penal punitivista, né? Tanto é que o meu deslumbramento na faculdade era a ideia de ser MPF, trabalhar com repressão a crime organizado, né? Eu sempre brincava dizendo, eu vou fazer aquele curso de formação de designação de operações especiais, né? Para saber de onde é que vem aqueles nomes, Satyagraha, né? Lava Jato, eu também vou criar esses nomes. Mas aí depois que eu me formei, eu fui atuar como servidora do Ministério Público também. E aí eu comecei no contato em comarcas que não tinha defensor público, que era advogados dativos, eu sentia uma verdadeira, um sentimento de pena, um sentimento de comiseração, porque aqueles réus que chegavam ali, às vezes, um pouco amarrada nessa questão do defensor para o ato. E aí veio a vontade de fazer concurso para a Defensoria Pública. E quando eu comecei a fazer para concurso para a Defensoria Pública, pronto, eu rodei o Brasil todo, fiz concurso para defensor do Brasil todo. Então, pessoal, Virou um vocês sonho, aí que né? estão virou um sonho. Que são estudantes de direito, que estão aí nessa garra, tipo, é isso mesmo. Você escolhe uma carreira e vai-se embora até passar, não importa onde, porque o importante é se dedicar a esse trabalho que é tão importante, né? Engraçado, Carlinha. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, só tirando a parte da advocacia. Mas a parte da paixão, a parte de sonhar. Eu queria ser Ministério Público. Eu falava assim, eu quero ser promotora de justiça, quero ser procuradora da República. E aí eu passei para analista do MPF e eu falei, cara, não é bem isso. Não é bem isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu acabei fazendo o concurso da Defensoria Pública, fui aprovada e me apaixonei no cargo. Então eu falei, cara, era isso, é isso que eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que estar ajudando essas pessoas. E até hoje eu vejo o quanto a gente é tão frágil, né, Carlinha? Então você lá viu a ideia dos dativos e a Defensoria Pública é uma realidade para muitos poucos réus no nosso país. Então, Exatamente. E assim, ao ponto assim que eu até me indispunha muitas vezes com. Eu tô vendo aqui o colega falando, morria de dó de denunciar. Eu tinha verdadeiros embates com alguns promotores mais próximos de dizer isso não é justo, eu não vou fazer isso, sabe? Não é certo fazer desse jeito. Mas no final quem manda quem tem a caneta, e aquilo me frustrava muito, né? Ao ponto de que a minha primeira investidura como analista do Ministério Público, na primeira oportunidade eu pedi exoneração e por uma outra oportunidade de emprego que não deu certo e eu acabei indo para a advocacia, depois fiz o mesmo concurso de novo, voltei para ser analista do Ministério Público de novo e depois fui investida como defensora. E assim, hoje a minha sensação é que eu estou onde eu deveria estar, entendeu? Minha exatamente, sensação é viu? muito essa. A minha e de Muita gente vários me colegas pergunta, que indicam nós. você não vai fazer outro concurso? Aí gente, eu estou onde eu deveria estar, eu não tenho vontade de fazer outro concurso. Eu também não. Mas agora eu vou começar, então, a nossa conversa com uma pergunta polêmica, tá, Carla? Sei que você não gosta de polêmica, eu sei que você fica em cima do muro.
Carla, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, que é algo que me perguntam demais, eu acredito que perguntam também muito para você. Então, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Carlinha, como é que você se sente defendendo o bandido? Ah, eu sempre respondo isso dizendo algo assim que eu me sinto muito bem, eu digo. Eu me sinto muito bem porque eu vivo numa democracia onde há a oportunidade do bandido de se defender, né? Muita gente que fala, que estigmatiza a atuação do defensor criminal não para pensar no privilégio que é viver numa república democrática, né? A gente tem notícia de países que são verdadeiras ditaduras e que o bandido ele não tem direito à defesa. E a gente tem que entender que essa etiqueta, o que é o bandido, né? Quem dá essa etiqueta, né? Quem criou essa etiqueta e quem é o bandido? Exatamente. Então, assim, você viver num país onde há instituições, né, em que dá a possibilidade de defesa gratuita através de uma instituição autônoma e independente, que é a Defensoria Pública, para quem não tem oportunidade de custear sua defesa particular por meio de advogado, é um verdadeiro privilégio. Eu digo assim, eu sou muito feliz por pagar os meus boletos ajudando o próximo, né? Sim. É assim que eu me sinto. E quando a atuação é no tribunal do júri, eu me sinto muito mais útil. Porque eu não sei se você tem essa sensação na vara comum, que às vezes os atores ali envolvidos, né, por mais boa vontade que tenham, o juiz singular e o promotor de justiça, eles muitas vezes estão entorpecidos por uma realidade cotidiana no qual não há uma sensibilidade para a ouvida da defesa, né? A gente ouve histórias de chegar aí, sentenças já estarem redigidas, vou adiantar aqui a ata, entendeu? E no tribunal do júri não existe isso, é extremamente democrático. Por quê? Porque o Ministério Público e a defesa estão ali, vão ter que convencer 7 pessoas que nunca ouviram aquela história antes, que Exatamente. não têm contato com o sistema judiciário e que ali vai ser um momento de convencimento a partir do que está nos autos, trazendo questões dos valores sociais que nós guardamos, seja por mal ou por bem, mas são os valores sociais da sociedade brasileira, e que o réu, naquele momento, democraticamente, vai ter espaço de voz para dizer a sua versão, para desconstruir a denúncia, para poder provar a sua inocência. Porque, sim, existem bandidos no linguajar coloquial, mas existem os não bandidos que, por circunstâncias contextuais, né, circunstanciais, ou de Estado, né, porque a gente teve a live maravilhosa do Silvio Almeida, e a gente sabe que o racismo estrutural é um fato social, né? Um fato da dinâmica social. Então, por contextos outros, variáveis outras, existem pessoas que não deveriam estar ali Sim, e com que são certeza. colocadas ali, e que ali é a última oportunidade que ela tem de narrar a versão dela e de buscar uma absolvição, uma inocência, e de não ter a sua vida destruída e de não morrer ou passar boa parte de sua juventude no cárcere. Eu entendo, Carla, que no Tribunal do Júri é onde a gente com certeza vai ter realmente a paridade de armas. Isso a gente não tem na Justiça Criminal Comum. Eu costumo falar uma expressão que é até bem corriqueira, né? Que a Justiça Criminal Comum, ela é um moedor de gente. Então, chega 1 milhão de processos de roubo, as vítimas reconheceram, parece que é um bate-carimbo. Vítima reconheceu, está condenado. Vítima reconheceu, está condenado. E a gente fica tão preso ali, né? A gente fica torcendo para a vítima ficar em dúvida, porque aquilo ali, a palavra... a vítima falou que está sacramentado, que aquilo ali é o que vai conduzir ao Não, justiça. e infelizmente com essa oralidade do processo penal, baseada em, muitas vezes, provas puramente testemunhais, você tem o condenado do ouvir dizer, né? Você tem a versão da vítima, que é aquela primeira pessoa que chegou à delegacia, e todas as outras pessoas que são ouvidas depois, inclusive os agentes policiais que são ouvidos como testemunha, são testemunhas do ouvir dizer. Eu ouvi dizer que foi ele
fulano de tal disse que foi ele, e a convicção do juiz, ela é formada com base nisso. É, Sem E assim, eu não culpo o agente que está ali sentado, porque eu sempre repito isso na minha atividade. As pessoas, os indivíduos, eles estão dando o seu melhor com o que tem, né? Eu, como defensora, estou dando o meu melhor com o que eu tenho, o promotor, a promotora com quem eu trabalho dá o seu melhor com o que ela tem, o juiz dá o seu melhor com o que tem. Mas a estrutura, o sistema, né, no qual nós estamos inseridos, eles não nos proporcionam essa justiça social para essas pessoas que chegam ali de é. serem ouvidas, como você está dizendo, com paridade de armas. E no tribunal do júri eu me sinto útil porque eu sinto que há uma Exatamente. paridade de armas. Exatamente, Carla. Agora, aproveitar um ponto da sua fala aí para fazer uma crítica também ao nosso sistema, né? O que são esses testemunhos de agentes policiais? Pelo amor de Deus, Carla. Não, Eu é. já tive processo que conduziu ao júri única e exclusivamente com a palavra do delegado. E essa é uma das minhas maiores frustrações, foi esse júri. Porque eu não cheguei a fazer esse plenário, Carla, mas eu fiz a audiência de instrução e na audiência de instrução, as 3 testemunhas presenciais que apontavam o acusado como autor dos fatos mudaram a versão em audiência e disseram que não tinham falado aquilo na delegacia, tá? Não confirmaram a versão da delegacia. Aí o que o Ministério Público fez? Então eu quero chamar o delegado. Aí chamou o delegado foi em juízo, desmentiu as testemunhas e o réu foi pronunciado só com a palavra do delegado, que não batia com a prova que ele tinha colhido na delegacia. E aí eu saí da Cara, vara, é isso é surreal. absurdo, essa lógica é É. absurda. E eu saí da É, vara e eu não assim, fiz esse plenário, entendeu, Carla? Mas eu continuei acompanhando para ver o que, que tinha acontecido. E esse réu foi condenado. uhum, Foi condenado foi por condenado, homicídio né? qualificado. Tá preso até hoje, É, provavelmente. é. É muito É um surreal. absurdo. No meu último júri, eu tive um caso bem absurdo, assim, que no meu entendimento não deveria ter ido nem para pronúncia, que foi basicamente assim, na pegada da sua experiência. Foi o último plenário antes desse problema da pandemia. Aham. É, o réu, ele é um rapaz, era um rapaz com uma longa folha criminal. E aí a Polícia Civil foi fazer o cumprimento do mandado de prisão dele. Nisso que a Polícia Civil foi fazer o cumprimento do mandado de prisão dele, ele vinha saindo de casa acompanhado do pai. Na versão dele, ele disse que imaginou que fosse morrer. E Uhum. nisso ele correu. Ele correu e o policial foi em perseguição e atirou nele. Ele tomou um tiro na perna, pegou no fêmur, ele ficou deficiente, ele não tem a mesma articulação de antes. Todas as testemunhas ouvidas em juízo, salvo as testemunhas policiais, disseram o seguinte, que o rapaz correu de bermuda descalço e sem camisa e não estava armado. O Uhum. rapaz estava respondendo por tentativa de homicídio qualificado, por ser um agente policial, e a versão do policial foi a que prevaleceu na sentença de pronúncia. Só a versão do policial que deu o tiro no rapaz e do colega do policial que disse que teria visto, né, o réu atirando nele. Uhum. Né? O policial disse: olha, eu só atirei em legítima defesa porque ele atirou em mim, ele estava com uma arma e ele atirou em mim. E 4 testemunhas, mais o réu, disseram: eu não estava armado, eu corri porque eu achei que fosse morrer, eu não queria ser preso. E todo mundo disse que ele não estava armado, só os policiais disseram que ele estava armado e ele foi pronunciado. Nesse júri, eu tive a iluminação de dizer, né, que aqueles fatos não tinham ocorrido, ou seja, não havia materialidade, né, não havia ocorrido tiros, né. O policial, talvez pelo temor de ser penalizado, de sofrer um processo, teria dito que teve tiro, ou então ele se enganou, né, porque era uma comunidade realmente onde a violência era endêmica e poderia ter havido ele no momento da adrenalina ter imaginado uma situação que não ocorreu. Sim. E o interessante desse processo, e assim, foi muito profícua a sustentação da defesa, é que
O descaso por essas situações envolvendo, infelizmente, as comunidades mais carentes é que eles não se importam de fazer perícia de nada. Perícia Exatamente. de nada. Numa situação dessa, tinha que ter uma perícia de local do crime. Com Tinha que certeza. ter para recolhimento de projétil. Não disse que o cara tinha tirado dele. Cadê os projéteis? É, Cadê as fotos dos disparos de arma de fogo que pegaram no muro de tal casa? Né? Não teve nenhum procedimento para o recolhimento de prova irrepetível e o inquérito consequencialmente, a fase judicial foi feita com base exclusivamente no relato dos policiais, isso, ignorando as outras testemunhas que diziam que ele não estava armado. isso é muito comum, né, Carla? Isso, inclusive, foi um grande problema no Rio de Janeiro, na época dos autos de resistência, né? Em que se lavravam os autos de resistência para justificar as mortes causadas pelos policiais. E aí, quando a situação é inversa e a vítima sobrevive, eles geralmente acreditam isso ao acusado. Então, o acusado acaba respondendo por supostamente. Já tive vários processos assim, em que não tinha prova É, de o acusado não foi apreendido com arma, em que não e, tinha laudo de assim, local. é absurdo. E eu acho assim que a grande sacada nessas situações, pelo menos eu, nas minhas sustentações, quando eu me deparo com esse tipo de situação de investigação mais mal feita, na conjuntura política que nós temos hoje, é não falar mal da instituição polícia, Sim. sabe? Eu sempre Uhum. tenho esse cuidado. Entendeu? Eu posso até na minha, você sabe, na minha postura privada, íntima, ter um ranço com polícia. Mas eu acho assim que a postura do defensor em plenário é uma postura institucional. Então eu chego lá e eu não vou falar mal do policial. Eu falo mal da investigação e eu sempre tenho a preocupação de dizer o seguinte, de levar para os jurados o seguinte: gente, o trabalho nos define. O trabalho nos define. Quando a gente chega em qualquer lugar para se apresentar, a primeira coisa que a gente diz é o nosso nome e a segunda é o que a gente faz. É verdade. Então, nunca um policial vai chegar em plenário para falar mal do próprio trabalho. Admitir Com que certeza. errou. A tendência dele natural, e isso de qualquer um, é de defender o seu trabalho. Então, eu sempre levo nas sustentações, nessas situações, sabe? Os jurados para o lado da defesa, mas sem causar Acusar o esse outro, sentimento né? de repulsa, sem passar esse sentimento de repulsa em relação aos policiais. Porque eu percebi isso na minha atividade, quando a gente demonstra empatia com a atividade dos policiais, a gente reconhece que é difícil Os trabalhar sem desafios. estrutura, de que eles estão ali tentando validar o trabalho que eles fizeram, é dizer para os jurados é o seguinte, essa investigação aqui foi mal feita. A culpa é de quem? Sim. Um inocente vai ser condenado porque o Estado brasileiro não dá estrutura para a polícia trabalhar? Você não parte para acusação, você não traz uma ideia de um inimigo, né? Você traz uma simpatia Exatamente. mesmo, porque a ideia do inimigo, É, você porque conseguir fazer que esse inimigo seja comum, e nem sempre você vai conseguir, né? Não sabe a é história de cada jurado, exatamente a porque experiência de cada a jurado. gente não sabe quais são os valores dos jurados ali. Eu tenho os Exatamente. meus valores, que são Exatamente. antipunitivistas, abolicionistas, anticapitalistas, Mas feministas. Só que plenário não é lugar de estandarte da militância. Você não vai converter aquelas pessoas ali, tá entendendo? Ao anticapitalismo, ao antipunitivismo, em 1 hora e meia de explanação. E olha que eu nem falo 1 hora e meia, sabe, Mai? Porque o jurado já vem de uma explanação do Ministério Público e é contraproducente, eles estão cansados. é, Muitas vezes depois do almoço. Muitas vezes eu depois do também. almoço que dá aquele soninho, Tem que pedir sabe? para passar o Que a pessoa cafezinho, né, já Carla? começa Passa o a cafezinho querer pro estar jurado. pescando. Passa o cafezinho. Passa o cafezinho pro jurado que tem alguém. É, é. Opa, Carla, eu acho que a sua internet está travando um pouquinho. Você tá com o Wi-Fi aí ligado? Você tá com o Wi-Fi ligado? Carla, você tá com o Wi-Fi?
Tá com Wi-Fi? Que eu acho que a internet deu uma travadinha. Ah, tá. Só vou fazer um comentário aqui, Carla, que um seguidor fez aqui, que eu achei bem interessante, que é algo que realmente a gente percebe na nossa atuação. Ele falou assim: é um prejuízo muito grande para a defesa ao sair atrás na produção da prova. A acusação barra polícia tem toda a chance e discricionariedade de buscar os melhores vestígios ao saber do fato antes, logo quando acontece. Realmente, né, Carla, é impressionante. Quando o processo chega para a gente, para começar a fazer a defesa, esse processo já está muito avançado e muita coisa a gente já não consegue mais produzir. Por quê? Porque a prova, por exemplo, a prova pericial, a par da prova testemunhal, todos os demais formatos de prova, eles são praticamente imediatos. Quantas vezes você já não recebeu um réu no seu gabinete, ou até mesmo na audiência, e fala assim, mas tem câmera lá, pede as câmeras, doutora. E aí, Já não tem mais nada, porque geralmente é 10 dias, 15 dias só que fica armazenado. Né? É bem isso mesmo, é um comentário pertinente. E para defensora que atua com o tribunal do júri, é ainda mais grave, porque muitos advogados, eles fazem contratos cindidos, né? O que é isso, gente? Para quem não é defensor. O cabra contrata o advogado até a fase de pronúncia. O advogado, ele diz, olha, você está fazendo esse contrato comigo para fazer a sua defesa, para você não ser pronunciado. Se você for pronunciado, aí a gente vai ter que fazer outro acerto. E aí, quando o advogado dá o preço do plenário, né, a pessoa não tem condição de pegar. Então, quase metade dos júris que eu faço é júris apenas de plenário. Ou seja, às vezes você pega o processo com a defesa toda cagada, desculpa o termo, nossa, mas você pega assim e fala, meu Deus do céu, por que não foi excluída essa qualificadora? Por que não foi pedida essa diligência? E agora, meu Deus, será que ainda tem prazo para pedir essa diligência? O promotor vai ficar com raiva, o juiz vai ficar com raiva, porque eu vou ter que pedir o adiamento desse júri. Porque quando você pede o adiamento do júri, é algo muito impopular, porque às vezes é réu preso, e o juiz está sendo pressionado pelos prazos do CNJ, e ele acha que você está pedindo adiamento, não é porque você quer fazer uma prova melhor, é porque você quer adiar o júri, é porque você não quer fazer o júri. Né? E ainda, para quem é defensor, ainda tem que conviver com essas questões. É muito difícil você pegar um júri que foi conduzido por outra pessoa, seja ela quem for. Porque o júri, ele é o tipo de processo que ele demanda uma estratégia desde o começo, desde a resposta à acusação, se duvidar. Né? Então, pelo menos é uma estratégia que eu faço até para os meus colegas. Via de regra, os meus réus na audiência de instrução, eles ficam em silêncio, a não ser que eles tenham uma história maravilhosa para contar, que geralmente não tem. Eu também penso igual. Muito difícil eles terem. Mas um dia aconteceu mais ou menos uma coisa dessa comigo, Carla. Eu pego muito processo também de advogado que atua até a decisão de pronúncia, até porque tem muito advogado inseguro também para o plenário, né? E aí, às vezes, eles não querem fazer. Mas eu peguei um processo muito peculiar. Era um caso dificílimo, caso daqueles de mídia, feminicídio de mídia, sabe? Que passam em todos os jornais, aqueles casos tenebrosos. E aí, lá, audiência designada, de repente, chega uma procuração nos autos, só para fazer audiência de instrução, Carla. Imagina o meu pânico. Deus me livre. Eu falei, não, gente, não dá. Deus, o que eles vão fazer pela audiência? Eu fui assistir a audiência e falei, pelo amor de Deus, gente, não deixa esse homem falar. Pede para ele ficar em silêncio. Pelo amor de Deus, deles. Tá bom, a gente vai considerar. Aí chegou lá, o cara abriu a boca e falou um monte de besteira. Nossa, deu vontade de matar os advogados. Porque, assim, você tem uma estratégia no processo todo. Então, se você não vai acompanhar o processo até o final, você não pode dar uma versão maluca no meio do processo. Enfim, é terrível isso, né? E assim, trazendo para a nossa questão dos desafios de ser defensora, né? Eu trago um exemplo desse que você está dizendo e que você vê na cara do réu, que é a falta de confiança porque está sendo orientado por uma mulher. Eu tive uma situação que eu tive vontade de bater no réu, bater. E assim, são raras as situações em que eu realmente levo para o lado pessoal. Porque eu entrei na sala da audiência de instrução, olhei o processo,
Virei para a promotora. Aí eu disse, aqui tá fraco. Aí a promotora olhou para mim e fez, eu também acho que tá fraco. Eu vou pedir a impronúncia de todos os réus. Eram 3 réus. Vou pedir a impronúncia de todos os réus. Realmente não tem prova nenhuma. A testemunha não, a gente não consegue localizar a testemunha que é presencial. Aí o juiz vira para a promotora e faz, doutora, se a senhora for pedir a impronúncia, eu já vou fazer a sentença em audiência, porque eles são réu preso. E aí a gente já faz o alvará, tudo certo. Aí eu fui para consulta. Lá vou eu toda animada, né? Eu, olha, não tem prova, vai ser ótimo, excelente. Cheguei pro cabra e disse, e aí? Aí ele chega e falou assim, eu vou confessar. Eu não posso dizer a ele os comentários da sala de audiência. Mas aí eu virei para ele e fiz, olha, você quer confessar? Tudo bem, é um direito seu, mas deixa para confessar em plenário. Não confessa aqui. Aqui não é vantagem para você nenhuma. Você precisa exercer o seu direito ao silêncio. Não fala nada na audiência. Fica calado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor, ainda falei, pelo amor de Deus, fica calado. Não fala nada, deixa para conversar no caso de uma pronúncia. Eu não posso falar ele o comentário da promotora, porque vai que na hora a testemunha aparece de surpresa, vai que no momento da instrução há uma outra conjuntura e que aquela sinalização dela não se concretiza. Então eu não faço isso. Eu não repasso comentários para o réu. Mas por favor, fica calado. Tá certo. Quando chegou tudo se concretizou. A testemunha não foi, não tinha, ninguém disse que sabia, ninguém tinha visto nada. Quando chegou no primeiro réu, não fui eu. No segundo réu, não fui eu. Quando chegou no réu da defensoria, ele confessou tudo. Ah, meu Deus, socorro. Não, já aconteceu ele comigo também, confessou de um negócio parecido com esse. Já aconteceu um negócio parecido. Confessou tudo, cara. Confessou tudo. E aí foi o único pronunciado. Os outros 2 não foram pronunciados e ele foi pronunciado. Só pela confissão. Eu quero ver como é que vai ser esse júri. Porque é um júri insustentável, né? Porque é o único elemento de prova que tem a confissão do réu. Mas, assim, nesses desafios da defensora do júri, a gente precisa entender, e eu às vezes fico preocupada com o discurso de algumas colegas, é que elas acreditam, num feminismo, mas numa pegada em que eu consegui a minha independência profissional, eu consegui a minha independência financeira, então eu estou livre dessas amarras do machismo estrutural, do patriarcado, do sistema. Só que da mesma forma que existe um preconceito em relação ao réu, que existe um estereótipo, né, que existem expectativas, né, em relação ao réu, existe em relação a todos os atores envolvidos ali no tribunal do júri. Então, não é porque você é defensora, que você pisou em plenário e que automaticamente você está em pé de igualdade com o promotor ali do lado, que tem o estereótipo da credibilidade, né? É aquele homem que você olha e é o intelectual. O direito, ele por excelência, ele tende ao conservadorismo, né? Até pela sua ideia do dever ser. A gente passa pela faculdade de Direito, a maioria dos professores são homens brancos, né? A gente estuda o direito do primeiro ao 10º período, a maioria dos doutrinadores são homens brancos. A maioria dos juízes que a gente lida nos tribunais do júri são homens brancos, né? Promotores. Então, como é que a gente pode pensar que vai adentrar aquele espaço e automaticamente você vai entrar com os mesmos 10 pontos que o promotor está entrando em termos de credibilidade na sua imagem, na sua fala? Tem que se pensar nisso. E nós temos desafios que... Tem um livro que eu gosto muito, que eu até peguei aqui para mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ó, ele é curtinho. É de Rosinska, da Cindy Oliveira. Chama Reengenharia do Tempo. É porque não vai dar para ver, mas... Reengenharia do Tempo. E ela vai falar sobre essas questões de divisão do trabalho. E ela, quando vai tratar disso, ela fala da igualdade capenga, que é o que afeta nós defensoras,
né? É o que afeta nós defensoras. Por quê? Porque eu brinco muito no fórum, quando eu estou com as minhas outras colegas, dizendo assim: meu sonho é ser um defensor público homem, casado, naquela família de margarina, onde eu chego em casa e digo assim: amor, essa semana eu tenho um júri. Eu vou estudar o processo no escritório, não deixa as crianças entrar, porque eu preciso me concentrar para essa defesa em plenário. Eu duvido encontrar a mulher que tenha filhos e seja defensora do júri, que consiga alcançar essa realidade. Para nós que temos filhos pequenos, em idade escolar principalmente, é algo irrealizável. À medida que, para que nós tenhamos a mesma credibilidade que uma atuação mediana de um homem no júri, nós temos que ser impecável. É verdade. Eu não sei se você passa por isso, mas até o meu sapato notam. Uma vez eu cheguei para fazer um plenário e eu tenho mania, eu gosto muito de fazer sustentação com uma sandália verde que eu tenho, né? Porque eu trabalhava com um promotor que ele, toda vez que era dia de plenário, né, ele ia com a gravata vermelha. Aí eu comecei a observar isso lá, ele vai com a gravata vermelha, tem que ter alguma coisa com a cor da defensoria também. E aí comecei a fazer sempre sustentações com sapato verde. Sapato verde. E aí teve um dia que, por cargas d'água, porque não é tipo talismã, não fui com sapato verde, fui com outro sapato. E aí foi um alvoroço. Doutora, cadê o sapato verde? E aí, algumas pessoas podem dizer assim: ah, não, mas é porque você sempre usava sapato verde e naquele dia você não estava com sapato verde. E eu penso assim: não, cara, isso aí é manifestação do patriarcado. Por quê? Porque o promotor pode usar 10 anos uma gravata vermelha. Se ele aparecer com a gravata azul, ninguém vai ter pode até perceber: olha, ele não tá de gravata vermelha hoje, mas não vai ter a pachorra de ir até... Entendeu? Um agente do Estado para perguntar por que ele não está com determinado. Não é? Não é verdade? É engraçado. Então, a gente percebe que, como mulher, a gente tem que adotar uma série de posturas diferentes, né? Por exemplo, a minha voz ela já é mais firme, mais forte, né? Então, isso já me dá um pouco mais de seriedade. Mas a gente, por exemplo, tem que o tempo todo controlar os nossos nervos. Porque eu li uma pesquisa, né? Não me lembro qual foi a revista, mas era aquelas revistas científicas, que eles fizeram uma pesquisa com várias pessoas. E o homem, quando ele fala alto, esbraveja, ele é firme. A mulher, quando fala alto, esbraveja, ela é histérica. Olha só. Exatamente. Olha só. Então, nós temos que cuidar da nossa postura o tempo todo, cuidar da nossa imagem o tempo todo. Não podemos abrir muito... Dá muita liberdade, porque senão, olha só como ela é vulgar, né? Se brinca muito, é vulgar. Exatamente. Você tem que tomar cuidado com isso, porque ainda há um machismo institucional muito grande. E isso é muito comum, por exemplo, no meio das nossos debates, o promotor querer ficar o tempo todo te interrompendo, te interrompendo, te interrompendo. A interrupção é uma realidade. Uma vez aconteceu comigo, uma realidade. No meio de um plenário, era um promotor que já era vamos dizer assim, um promotor com quem eu costumava dividir muitos plenários e tinha muitos embates com ele. E aí, todo plenário era o mesmo comportamento. Eu começava a falar e ele ficava, por que isso? Aí ficava fazendo comentário, fazendo piadinha, jogando indireta. E aí eu falei: doutor, o senhor pode parar de interromper e deixar a defensora falar? Ele: mas isso aqui é um debate, não é um monólogo. Eu falei: doutor, isso que o senhor está fazendo é um machismo institucional. Cara, esse homem ficou louco, porque ele pode ser machista. Louco. Aí fica, aí roda baiano. E aí, não pode dizer que é machista. Não pode. Ele pode fazer, mas você não pode falar. Aí o que ele falou pra mim? Ele não pode falar, doutora, eu vou processar a senhora. Isso é crime. A senhora tá me caluniando. Aí eu falei: não, doutor, eu não estou lhe caluniando, porque infelizmente o machismo ainda não é crime. E aí ele ficou totalmente desconcertado e nunca mais me perturbou durante o júri inteiro. Claro que em outras oportunidades ele esqueceu da pancada. E aí voltou a interromper. Mas nesse terrível. Não, mas e para nós que somos mulheres negras, né, a gente é vedado vários privilégios, né? Dentre eles,
do comportamento em determinados parâmetros, né? As pessoas sempre me elogiam, dizendo assim, ai, nossa, Carla, como você é elegante, não sei o quê, como você tá arrumada. E eu não me sinto envergonhada de dizer isso. Ser despojada é um privilégio da mulher branca. Porque se eu, por exemplo, for de tênis fazer a sustentação do júri, É a regra. ou com um look tipo. Ah, com certeza, querida. É. E assim, a gente tem que entender, e eu gosto muito de repetir isso, porque nós estamos lidando aqui com ou pessoas que pretendem ser defensores, ou pessoas que atuam no tribunal do júri. E plenário do júri não é lugar de militância. É. Eu não vou chegar lá, entendeu? E, tipo, eu sabendo, como estudiosa desses problemas de dinâmica social, como conhecedora dos problemas estruturantes que envolvem a questão do machismo, a questão do racismo, e vou me meter a enfrentar isso no plenário. Por quê? Porque essa aventura pode prejudicar o direito do meu assistido. Eu Exatamente. estou brincando ali naquele espaço com que eu não devo. É importante para as mulheres, para as defensoras, tomarem pé, e os homens também, os defensores, estudarem as questões envolvendo o feminismo, né? As questões da teoria social crítica. Por quê? Porque você vai ter uma maior possibilidade de analisar a conjuntura na qual você está inserido. Na conjuntura no qual eu vou para lá, para frente dos meus jurados, dizer poema, acho lindo, gente. Olha, teve um colega que comentou que tocou violão, né, no júri e Sim. tal, e eu fiquei assim admirada. Pô, gente, que abordagem mais legal, desconstruída, né? Algo assim realmente fora da caixa. Nunca vou poder fazer isso. Uhum. Nunca. Nunca vou poder. Sabe por quê? Porque tá arriscado a um dos 7 jurados pensar, oxe, essa defensora é maconheira. Tá no luau? Uma vez Tá eu botei uma entendendo? música, Carla, para nunca mais, porque o promotor me humilhou por causa da música que eu botei, que era uma música do meu estado, do Pois Pará. é, mas eu vou dizer a você, o homem, o defensor, o intelectual, o erudito padrão, o erudito da imagética da sociedade, no momento em que ele se despe da sua autoridade, da sua intelectualidade, do seu formalismo, para falar de poema, falar de literatura, cantar uma música, a leitura social que se faz disso é uma leitura completamente diferenciada. É a leitura da pessoa que é uma pessoa sensível, é uma pessoa É. ligada às artes, é uma pessoa culta, entendeu? Mas É a uma pessoa defensora mulher culta, negra é a maconheira. professora mulher negra, filha, Pronto, aí já não pega tão bem. As é, pessoas me elogiam pela minha postura, pela minha é, seriedade, pela minha defesa técnica. O que eu mais ouço é, nossa, como você traz uma defesa técnica. E por eu acho trás desses bonito. elogios, uma amiga minha chama isso de elofensa. Por Uhum. trás desse elogio, a gente sente que as pessoas se surpreendem pelo nível da técnica. Por Entendi. quê? Porque eu sou uma engrenagem, eu estou descontextualizada ali, né? Uhum. Eu sou uma pessoa descontextualizada. A leitura social que é feita de mim não é a leitura social de uma pessoa que é agente do Estado, que é uma pessoa que atua como um Capaz, ator competente. protagonista, entendeu? De uma defesa no júri. Então, quando termina todo aquele procedimento que eu vou cumprimentar os jurados, nossa, como foi maravilhoso, como eu estou surpreso com a sua atuação, com a sua defesa, É. né? E para a mulher é importante aprender esses conceitos, porque Uhum. você não vai cometer erros. Você vai saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É Você, como terrível isso você que você narrou está aí, falando. uma experiência sua, você vai conseguir perceber que o promotor está lhe interrompendo fora do razoável. E raciocinar que ele está com um comportamento que ele não teria se fosse um outro perfil, se fosse uma outra pessoa atuando daquela forma no seu lugar. E você vai conseguir interpelar ele e ele vai ficar desconcertado. E é nesse momento de desconcerto
que você atrai a atenção dos jurados, que você consegue trazer outras coisas, que você vai conseguir fazer com que ele perca o fio de um determinado argumento. Isso tudo é utilizado em seu favor. Né? Então, esses conhecimentos, eles são necessários. Eu acho muito interessante essa sua leitura, porque é mais ou menos a leitura que eu faço também. Eu também, como você, recebo muitos elogios ao final de plenário, surpresas, né? Então, especialmente porque eu sou muito jovem, você também é muito jovem, então isso também é outro preconceito que surge, né? A mulher não pode ser jovem, bonita e competente. Ela tem que escolher só um dos três. Não pode ser os três, não. Escolha qual que você quer. Não dá. E a mulher não pode, ainda mais se for negra, porque o negro ele nunca está visto na posição de poder. Então, o Lucas Couto perguntou aqui se você acha que o preconceito, além de ser mulher, por ser negra, é maior. E não tem dúvida, né, Carla? Porque o negro na não posição de tenho poder, dúvida. Nem o homem na posição de poder já é difícil. E imagina a mulher negra, que é uma dupla vulnerabilidade. Né? Eu posso até... Carla, só um instantinho. Eu só queria parabenizar também por essa postura sua de saber entender que quando você está no plenário, você não está fazendo um palanque seu. Não é seu palanque. Ali você está para defender o interesse do acusado. Então, por mais que você perceba que algumas situações são injustas, a nossa obrigação como profissional do Estado é passar por cima delas para dar o melhor atendimento possível ao assistido. Então, isso eu achei impecável na sua fala. O plenário não é palanque. O plenário é instrumento de defesa. Né? Muito bacana. Agora, responde essa pergunta do seguidor aqui. Do Lucas, não, eu posso até devolver a colocação dele, perguntando a ele quantas defensoras negras ele conhece. Seja a defensora pública ou particular, que atuam, militam no tribunal do júri. Porque a gente tem que entender que a leitura social, ela vem da socialização. Né? A nossa socialização, ela é imersão social, né? Nós nascemos no Brasil. E crescemos e aprendemos a falar português. Alguém ensinou português pra gente? Não. O português que a gente aprendeu, a gente aprende a partir da socialização. E é a partir dessa socialização que nascem os preceitos, os dogmas de dinâmica social. Essa ideia de que os valores masculinos ligados ao masculino são valores superiores aos valores ligados ao feminino. Esse é o grande problema do patriarcado. É você achar que não é dizer que não existe coisa de mulher e não existe coisa de homem. Lógico que ficar grávida é coisa de mulher. Mas eu ouvir que você devia se preservar porque está grávida, não devia estar no meio de um debate jurídico. No meio de um debate jurídico, o interlocutor virar para você e dizer, olha, você devia encerrar por aqui, porque você é uma mulher grávida, não tinha que estar se desgastando. Olha só. Então, assim, isso é você reduzir a pessoa por uma característica feminina, que é a gestação e a gravidez. Ora, o que tem a ver? Não é doença, né? Deixar bem claro. Não é doença. Eu estou aqui no estado passageiro, depois vou ter um filho. Não é doença, preciso me preservar, mas eu estou aqui desempenhando a minha atividade, estou aqui num debate jurídico, sou capaz, a gravidez não me torna uma pessoa mais burra, entendeu? Os conhecimentos que eu aprendi ao longo da minha vida, eu vou continuar a tê-lo comigo durante a gestação. Então, tipo, que argumento é esse? Porque eu estou grávida. Nossa live tá quase no final. Você acredita nisso? Nem passou rápido, né? Já tá falando, passou voando. E aí eu só tive que te interromper agora porque não posso deixar essa última polêmica aqui pra gente conversar sobre ela. Até porque tem pergunta dos seguidores aqui sobre isso. Então, vou botar aqui na tela pra gente ver. Qual o maior desafio em, sendo mulher, ter que, por ofício, defender um agressor de mulher? Essa é boa, então a gente não podia deixar de falar sobre essa. Né? Adorei essa pergunta. Eu sempre digo assim, é engraçado porque é maravilhosa essa pergunta na medida em que eu não cheguei no feminismo hoje. Assim, eu não consigo... Quando você me convidou para fazer essa live, eu tentei fazer um exercício de pensar quando foi que eu comecei a me designar por feminista. E eu não consegui me lembrar disso. Eu acho assim... Eu sempre me entendi por feminista. Então, nunca foi meu objetivo de vida acabar numa vara de violência doméstica fazendo defesa de homem agressor.
Mas eu acho que o conteúdo que eu aprendi ao longo da minha vida me traz conhecimento para eu entender qual é o processo que aquele homem ali na minha frente, agressor de mulher, viveu e vai continuar vivendo por conta de um sistema punitivista que vive a ilusão de que essa opção é a opção, a melhor opção para o combate à violência de gênero. É importante falar a violência de gênero. Por quê? Porque vai existir diversas situações de violência doméstica que não são situações de violência de gênero. E aqui eu trago duas. A questão da drogadição, entendeu? E a questão do problema psiquiátrico. Quem trabalha em vara de violência doméstica sabe que aquela família humilde, que não tem acesso a um conhecimento esclarecido, que não tem acesso a equipamentos públicos para tratar determinados problemas, e que tem uma pessoa transtornada dentro de casa, xingando e quebrando tudo, ela vai ligar para o 190. E o 190 vai levar essa pessoa presa. E essa pessoa presa vai virar meio assistido. E a denúncia do promotor de justiça e o indiciamento que vai ser feito vai ser com base na Maria da Penha. Por quê? Porque não, infelizmente, não há um estímulo à formação dessas questões de dissonância de gênero. Os agentes públicos que estão envolvidos na repressão a esse tipo de conduta não têm a apreensão do conhecimento sociológico, criminológico necessário para identificar o que é violência de gênero e o que é violência doméstica. Então, coloca tudo num saco só. Tá dentro de casa drogado, xingou a mãe, quebrou tudo dentro de casa, Maria da Penha. E aquela mãe que só queria resolver aquela situação pontual daquela pessoa transtornada dentro de casa, se vê caminhando toda semana para o fórum, para o meu atendimento, chorando, pedindo pelo amor de Deus que tire o filho dela da cadeia, pedindo, por favor, uma internação para o filho dela, que o problema do filho dela, ele é um bom menino, mas que está viciado em crack, está viciado em drogas. Saúde pública, né? Então, a gente se depara muito com esse drama. Da mesma forma como essa opção punitivista, ela é uma opção que não contempla a consciência. Não contempla a consciência. Aqui eu já mencionei que o problema do patriarcado é um problema de socialização. E se é um problema de socialização, ele atinge homens e mulheres. Homens são afetados pelo patriarcado. Sim, né? Por que eles são machistas? Por que eles são machistas? Porque eles são afetados pelo patriarcado. Eles são pressionados pela socialização que eles tiveram ao longo da vida a se comportarem de determinada maneira, sob o risco de não ser homens adequados socialmente. O homem que não preenche... Assim como o racismo é estrutural, o machismo também é estrutural, né? A gente não pode deixar de Exatamente. São dissonâncias estruturais, exatamente. Então, eu atendo muitos homens que não sabem por que estão ali. Uhum. Isso me deixa muito agoniada. É isso que te conduz nessas defesas de feminicídio, que eu sei que é um grande desafio pra gente fazer a defesa do agressor. Mas a gente sabe também que, da forma como você falou, nem toda violência doméstica é Maria da Penha, nem todo caso é igual, né? Nem todo femicídio é feminicídio, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa clareza para o jurado também. E a nossa defesa como defensor público não é única e exclusivamente absolver o acusado, mas tentar aplicar de forma justa a condenação caso haja também, né? Isso a gente tem que entender. Isso. E com a criação da qualificadora do feminicídio, o que a gente tem visto muito no fórum é um hiperenquadramento, né? A gente vê muito a acumulação do motivo fútil com o motivo do feminicídio, quando isso não deveria ocorrer. Por quê? Porque a ocorrência do feminicídio já é um contexto motivacional, né? O feminicídio, ele é o assassinato de contexto discriminatório de gênero, né? Então, o feminicídio já é um homicídio de contexto. A mulher ela foi morta por ser mulher, por seu gênero, por uma discriminação de gênero. Então, você não poderia, no meu entender, acumular essa situação com motivo fútil, por exemplo, né?
já é discriminação de gênero, você não pode acumular. E eu tento levar isso para os jurados. Da mesma forma como você vai ter situações que não é feminicídio. Que não é feminicídio. Uma mulher foi morta em um determinado contexto, que não foi no contexto de violência de gênero. Rapidamente, que a gente já está terminando, né? Eu tive um caso de homicídio em que um cara, ele tinha um problema com os cunhados, um problema seríssimo relacionado até com o tráfico de drogas, e que houve uma disputa muito grande, invadiram a casa dele, tentaram achar uma arma, ele foi para matar os cunhados. Ao tentar invadir a casa da sogra, os cunhados fugiram, ele foi em perseguição, atirou, a sogra passou na frente, Caramba. foi atingida pelos tiros e morreu. Ela passou na frente para proteger os filhos. Foi enquadrado como feminicídio, porque ele matou a sogra. Entendeu? Então, tipo, não tem nada de feminicídio aí. Totalmente desconectado. Totalmente descontextualizado. Por quê? Porque os agentes de Estado, muitas vezes, não têm essa formação. E eu tenho a oportunidade, no meu atendimento ao agressor, que muitas vezes chega ao meu gabinete sem entender por que está ali, de instruí-los no meu atendimento. Dizer, olha, você não pode fazer isso. Inclusive, já cheguei ao ponto de realmente ser dura com o assistido meu e dizer, olha, eu sou defensora pública, eu não sou advogada. Além do meu papel defensivo, eu tenho dever ético, social, por ser membro de uma instituição de Estado, de te esclarecer sobre a sua conduta. Eu falo aqui, na sala de audiência, eu farei sua defesa. Então, é uma oportunidade também de contribuir para disseminação desse conhecimento acerca da desigualdade de gênero. Eu também acho, Carla, que esse é um papel fundamental nosso. A gente nós não podemos esquecer que somos defensores públicos, somos agentes sociais, né? Agentes de transformação social. Então, muitas vezes, assim, muita gente fala, mas para que você perde seu tempo? Eles não vão te escutar. Eu falo, eu vou falar todas as vezes, eu vou conversar, eu vou esclarecer. Não só nesses casos, mas em todos os casos de homicídio. Quando eu vejo que é um adolescente, um cara recém-saído da adolescência, e tá cometendo crime, eu converso muito, eu puxo a orelha, eu brigo, falo mesmo, sou a tiazona chata. Mas eu acho que é nosso papel isso, e se a gente conseguir ajudar uma pessoa, valeu super a pena já. Então a gente não pode deixar nunca de ter esse lado humano da nossa atuação, né, Carol? Não. E aos colegas defensores homens, estudem que trabalham com defesa em feminicídio, estudar sobre feminismo. Sair daquelas teses prontas que o MP já antecipa, que é a ideia de buscar um privilégio, alegando uma defesa da honra, ou então fazer uma defesa suja, desleal, ofendendo a vítima, matando a vítima pela segunda vez. Né? Vamos aprender outros conhecimentos para a gente fazer a nossa defesa voltada para o agressor. Dizendo, olha, esse agressor aqui, ele também é vítima da sociedade que o pressiona a tomar essa atitude. Levar para os jurados a noção de corresponsabilidade social. Não você enlamear o nome da vítima dizendo que ela fez isso ou aquilo, ou que é isso ou aquilo, ou que praticamente afirmando que a vítima mereceu morrer. Não é necessário esse tipo de defesa mais. Nós podemos fazer uma defesa ética no crime de feminicídio, voltando o olhar dos jurados para o agressor, para a história do agressor. Por que né? Dizendo por que ele agiu assim. Não foi culpa da vítima. Mas nós precisamos compensá-lo pela construção social totalmente dissonante, no qual nós estamos praticamente empurrando homens para que tenham essa atitude a partir do momento que a gente diz, e aí, não vai tomar uma atitude não? E aí, vai deixar ela falar com você desse jeito? E aí, corno, não vai fazer nada? Né? Qual é a responsabilidade? Homem, né? Exatamente. Qual é a responsabilidade social com este homem, entendeu? Que tem a sua responsabilidade individual, vai ter que responder por ela, sim, mas que há um problema social em que nós estamos apenas sentando em cima, a partir do momento que a gente diz, não, já criamos aqui um tipo legal para punir, pronto, está resolvido o problema.
É E verdade, os Carlinhos. feminicídios só aumentando, só aumentando, só aumentando, e a gente sem discutir isso. A gente está aumentando os números de feminicídio, não está tratando a causa e não vamos responder colocando mais uma qualificadora, né, Carla? Carlinha, um prazer muito grande ter você aqui falando. Foi realmente uma verdadeira aula, tá? Você falou do Silvio Almeida, mas você deu show aqui pra gente hoje. Muito legal, Ah, Carlinha. E principalmente você conseguiu mostrar para os nossos seguidores, para todo mundo que está assistindo essa live, os defensores que estão assistindo, advogados, como é possível fazer uma defesa justa, uma defesa potente do acusado, mesmo defendendo a causa feminista nos casos de feminicídio. Você não